como utilizar e para que serve a ferramenta prancheta dentro do Photoshop. A ferramenta prancheta a gente encontra ela clicando com o botão direito do mouse aqui na ferramenta mover, onde ele vai aparecer prancheta. E aí vocês podem perguntar para que serve a prancheta, qual é a função dela. Durante muitos anos eu editei sem usar a prancheta. E no momento que eu descobri, abre um horizonte de coisas novas que a gente pode fazer utilizando ela. E aqui eu vou mostrar para vocês a principal diferença, certo? Sem a prancheta, a gente vai ter uma arte, como se eu tivesse, por exemplo, aqui, uma arte, e eu fosse editar uma prancheta. Se eu tiver a ferramenta pranchetas ativa, eu posso, dentro do meu documento, olhar e criar duas artes assim. Então eu consigo ter mais dinâmica de trazer informações de uma para outra, comparar as duas para ver como é que está ficando, e aqui eu vou trazer um exemplo para vocês da ferramenta prancheta aplicada. Nesse caso aqui, ó, eu tenho ela, cuidem muito, prestem muita atenção nisso, tá? Eu tenho uma prancheta aqui, que é essa daqui. Quando eu clico bem na bordinha dela aqui, ela aparece esses símbolos de mais nos lados, onde eu posso, clicando num deles, criar uma nova prancheta, duplicar e acabar criando uma nova prancheta do lado da que já existe. Isso serve então para a sequência de stories, para ver como é que vai ficar um atrás do outro, para montar um feed e ver se ele vai encaixar legal no Instagram, então serve para inúmeras coisas. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? A gente vai apagar essa prancheta que a gente criou e a gente vai conseguir visualizar ela aqui, ó. Na lateral em cima, quando eu crio um documento com prancheta, ele fica assim. Talvez no de vocês não vai ter essa prancheta nesse formato. E aí eu vou ensinar para vocês como criar. Para criar, vocês abrem aqui, ó, arquivo, cliquem lá em cima em arquivo, novo, e aqui nas opções, vocês podem colocar a opção de pranchetas ativa. Ele vai trazer para ti o documento já com uma prancheta ativa, podendo duplicar, podendo botar novas pranchetas. Se eu desativar aqui a prancheta e criar, ele vai criar a mesma edição aqui, só que sem essa categoria de prancheta em cima. Logo, eu não consigo duplicar e editar duas artes ao mesmo tempo. Nesse caso aqui eu consigo. E nesse caso eu vou ensinar algo para vocês que pode facilitar muitas coisas. Digamos que eu tenho que fazer uma variação dessa arte aqui para testar no tráfego pago. E aí, ao invés de criar um novo documento, duplicar um monte de coisa, eu clico na prancheta aqui e aperto Ctrl J, que ele vai criar duas. Ele vai criar uma do lado da outra, ele vai duplicar aqui e eu posso fazer as alterações nessa da direita sem mudar o que está lá na esquerda. Então aqui, ao invés de Photoshop, vou pegar a ferramenta Mover, clicar no Photoshop, clicar com a ferramenta Texto aqui, e editar esse Photoshop. E aí, ao invés de Photoshop, eu vou escrever vou escrever em letras maiúsculas, Illustrator. Eu vou colocar na cor mais semelhante do Illustrator, que é um laranjinha aqui, ó. Aí, já está mais dentro. Dominando o Illustrator. E aqui eu tenho duas variações da arte, onde utilizando pranchetas eu consigo ter mais dinâmica, ser mais fácil, mais rápido de trazer um detalhe de uma arte para outra. Então, se eu quiser, por exemplo, mudar aqui a cor desse retângulo, por exemplo, só clicar nele, vir aqui no retângulo, pegar a cor daqui. Então, tem como fazer variações com pranchetas, fica muito mais fácil. No mais, pranchetas, vamos ver se tem mais algum detalhe aqui. Aqui em cima você pode mudar o tamanho de cada uma das pranchetas, a cor do fundo e no mais, era isso, tá? E aí, para exportar as pranchetas, dá para dar um clique aqui, exportar rápido com o PNG, ou outros atalhos que a gente vai aprender nas próximas aulas. Até mais!